Bom dia, terceiro ano fundamental. Hoje, nossa aula de História. Vamos continuar falando sobre a formação das cidades. Falamos no tema anterior sobre os primeiros grupos. Hoje, nós vamos falar sobre as vilas e a interação entre colonizadores e indígenas. A maioria das vilas, elas eram instaladas no litoral, próximo de água, próximo das fontes de água, de rios e nascentes. Para se adaptarem ao clima e aproveitar os recursos naturais, os portugueses adotaram os hábitos dos indígenas, utilizavam as canoas indígenas para explorar os rios e aprenderem a manejar o arco e a flecha e o tacape para pescar e caçar. Cultivavam e consumiam alimentos da culinária indígena, como milho, feijão e mandioca. Moravam em casas de madeiras ou de taipa de pilão, e muitos dormiam em redes. Aqui nós temos exemplos aqui, desenhos, gravuras, né, de uma casa de madeira e uma casa de taipa. Uma casa com dois pavimentos, todas as duas, né, provavelmente casa dos senhorios da época, né. Aqui nós temos um acampamento, ou seja, uma vila. Uma vila, provavelmente, onde moravam indígenas e também portugueses que visitavam sempre em busca de recursos, né? Eles moravam e se comunicavam com os índios na época e se tornaram meio que uma população só. E a partir dos anos 1600, a língua geral foi adotada pela população e indígenas africanos e portugueses puderam se comunicar por meio de uma língua comum. Atualmente essa língua ela é considerada extinta. Aqui nós podemos observar o contraste entre a Europa e o Brasil. A cidade do Rio de Janeiro com seu casario e uma rua de Lisboa em Portugal, na Europa. A formação cultural do Brasil aparece de forma marcante em algumas cidades. Em Salvador, por exemplo, as marcas do passado escravista estão preservadas nas igrejas, nas irmandades que eram associadas ou associações de ajuda entre africanos escravizados que buscavam a alforria. A alforria era um tipo de liberdade da escravidão. Ao mesmo tempo, a cidade preservava com orgulho a culinária de origem africana e tem como patrimônio histórico o processo da feitura do acarajé, né? Além de Salvador, a arquitetura de grande parte das cidades mais antigas do Brasil remete ao casario típico de Portugal. Aqui, a mesma imagem, mas com detalhes diferentes. Os costumes indígenas, por exemplo, eles estão presentes em muitas formas de viver dos brasileiros. Isso é, por uma razão bem simples, os europeus que chegaram encontraram os grupos indígenas atualmente adaptados, totalmente adaptados, né, às condições da terra e ao clima. Para sobreviver, então, eles precisavam imitá-los, absorver o modo de vida dos habitantes que já estavam aqui. E, para tanto, eles precisavam estar juntos. A exemplo do que nós já falamos antes, eles acabavam construindo vilas de casas com o material que tinha na época, no período, né? Com casas de taipa e de madeira. E acabavam criando as vilas, que hoje são as cidades, as grandes cidades do Brasil. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Tá bom? Não se esqueçam de estudar as páginas do seu livro de história do tema A Formação da Cidade, nas páginas 44 e 45, e fazer a atividade postada evolutiva no sistema. Boa sorte, até a próxima. Beijo do professor José.